Continuando com o desenvolvimento da aula, para contextualizar o tempo e entendermos melhor o fato, é importante lembrar que o contexto histórico no qual viveu Monteiro Lobato foi no final do século XIX até meados do século XX, entre 1882 e 1948. Monteiro Lobato viveu entre o 18 de abril de 1882 e 4 de julho de 1948. Durante esse período, ocorreram intensas transformações no campo econômico, político, social e científico e cultural, que causaram modificações significativas na sociedade brasileira. O conjunto dessas transformações influenciou a produção literária da época, tornando-se um dos elementos estruturais da obra de vários escritores. Entre eles, insere-se Monteiro Lobato, um intelectual representativo da sociedade em que viveu, por apontar um caminho para construir esse novo Brasil, direcionando a industrialização e na exploração dos recursos naturais presentes no território nacional. Visando reverter seu desenvolvimento e melhorar a condição de vida da população brasileira, esse escritor também se destacou por ter criado uma literatura infantil, genuinamente nacional, com as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nessas histórias, Lobato se esmerou em divertir as crianças, ao mesmo tempo em que se dedicou a torná-las cidadãos conscientes dos problemas, educando-as e capacitando-as para governar no futuro o Brasil moderno que estava em gestação. Além do mais, Monteiro Lobato é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente no que se refere à literatura infantil juvenil. Apesar do grande destaque vindo de sua literatura feita para crianças, sobretudo com a publicação da sequência de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor também ficou marcado na história da literatura brasileira pela publicação de obras com forte teor regional, como o livro de contos Cidades Mortas, publicada em 1919. Nessa obra, Monteiro Lobato apresenta uma série de contos em que os enredos se desenvolveram no Vale do Paraíba, região paulista, entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Nesse cenário do interior, o autor reflete sobre a decadência da vida no campo, sendo um auge dessa reflexão o conto Urupês, protagonizado pelo famoso personagem Jeca Tatu, criado pelo autor para ridicularizar o homem do campo. No entanto, Monteiro Lobato criticava não o personagem em si, mas o contexto que o colocava em tamanha miséria. Lobato, sempre muito polêmico, chamou a atenção do mundo das letras e da arte pelo seu posicionamento conservador em artigos de opinião intitulado Paranoia ou Mistificação. Publicado em 1917, o jornal O Estado de São Paulo. Nesse artigo, ele apresenta uma crítica em relação à exposição da artista modernista Anita Malfatti, uma das principais figuras da Semana da Arte Moderna de 1922, que, segundo Lobato, a criação dessa importante pintora modernista seria fruto de uma deformação mental. Crítico de certos comportamentos que percebia nos artistas e na população brasileira das primeiras décadas do século XX, como obediência a modelos estrangeiros e o nacionalismo fanático, Monteiro Lobato não pretendeu inovar esteticamente a sua literatura, muito menos aprofundar as dimensões psicológicas de seus personagens, mas procurou, antes de tudo,
ser um cativante contador de histórias, as quais transcorriam preferencialmente no interior do país, utilizando-se para isso uma linguagem simples. Bom, depois de conhecer o contexto histórico e as características do período literário e os aspectos relevantes do autor, vamos nos adentrar na obra, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Logo, vamos analisar os elementos da narrativa, os personagens, tempo, espaço, etc. Finalmente, veremos aspectos da intertextualidade e a verossimilhança presente na obra. Para começar, gostaria de compartilhar como introdução uma cita de Monteiro Lobato que diz assim: "Pobre crianças brasileiras, que traduções galegais temos de refazer tudo isso, abrasileirar a linguagem." Muito bem, O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série de 23 volumes de literatura fantástica, escrita pelo autor brasileiro Monteiro Lobato entre 1920 e 1947. A obra tem atravessado várias gerações e especialmente representa a literatura infantil no Brasil. O cenário principal é um sítio, batizado com o nome de Pica-Pau Amarelo, onde vem o título da obra, onde mora a Dona Benta, uma senhora de mais de 60 anos, que vive em companhia de sua neta Lúcia, ou Narizinho, como todos dizem, e a empregada tia Anastácia. Narizinho tem como amiga inseparável uma boneca de pano velho chamada Emília. Feita por tia Anastácia, em um dos capítulos de Reinações de Narizinho, Emília começa a falar graças a uma pílula falante do Dr. Caramujo, um médico afamado do Reino das Águas Claras, um palácio que fica no fundo do ribeirão do sítio. Durante as férias escolares, Pedrinho, o primo de Narizinho, passa uma temporada de aventura no sítio. Juntos, eles desfrutam de aventuras explorando fantasias, descobertas e aprendizagem. Em várias ocasiões, eles deixam o sítio para explorar outros mundos, como a Terra do Nunca, a mitologia da Grécia Antiga e um mundo subaquático conhecido como o Reino das Águas Claras e o espaço exterior. Tudo é possível no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A fantasia se mistura com a realidade, fazendo parte do cotidiano da menina Narizinho e de seu primo Pedrinho. E são como personagens adultos que as crianças compartilham suas aventuras em seu mundo fantástico, onde transitam a boneca Emília, o Visconde de Sabugosa, o Saci Pererê, a Cuca e outros personagens fantasiosos. O sítio também tem sido adaptado diversas vezes desde os anos 1950 para filmes em live action e séries de televisão, sendo a produção da Rede Globo em 1977 e 1986 e 2001 a 2007, as mais populares. Bom, depois de ter lhes apresentado a obra, vamos estudar um dos principais aspectos que caracteriza esta obra literária, que é a intertextualidade. Isto é, a recriação que o autor faz de um texto com o outro. De acordo com estudos feitos sobre o autor deste livro, toda a sua obra foi uma perfeita intertextualidade, pois esse aspecto não é encontrado em relação ao mundo maravilhoso, com a fantasia e as fábulas, nas realidades históricas e temporais do Brasil e também de outros países.
Aqui poderíamos dizer que o próprio sítio do Pica-Pau Amarelo é uma intertextualidade da fazenda onde Monteiro Lobato passou a maior parte de sua infância. Fazenda São José do Buquira. Aqui Lobato, já adulto, herdou do seu avô, o Visconde de Tremembé. Espaço rural onde se vivia de maneira mais livre e em contato com a natureza, onde as crianças brincavam, mas também tinham suas responsabilidades a cumprir, onde se ouviam histórias e contos de fadas e se acreditava no mundo melhor no futuro. Vejamos a história que deu início à obra. Em 1920, mais ou menos, seu amigo contou a Monteiro Lobato a história de um peixe que, saído do mar, desaprendeu a nadar e faleceu afogado. A história do peixinho não parava de nadar em suas ideias, tanto que logo escreveu a história do peixinho que morreu afogado. Este conto deu origem também ao livro A Menina do Narizinho Arrebitado, publicado no Natal de 1920. A Menina do Narizinho Arrebitado introduziu a personagem título, Lúcia, ou Narizinho, e sua boneca de pano Emília. O peixinho puxou na imaginação do escritor velhas lembranças da fazenda, brincadeira com as irmãs e as histórias contadas pelo agregado Evaristo, a pesca de lambaris no Ribeirão, com a mulata Joaquina, tudo gente da infância de Monteiro Lobato, em Taubaté. Daí nasceu Narizinho Arrebitado, ou Narizinho Arrebitado. Assim nasce o sítio do Pica-Pau Amarelo, o mundo criado por Lobato para as crianças de outras terras. Vejamos a seguir uma cita que demonstra a intertextualidade. Cada vez que uma criança diz "não acredito em contos de fadas", em algum lugar uma pequena fada cai morta. Lobato, 1995, página 13, Peter Pan. Aqui podemos perceber que Lobato narra as aventuras das personagens do sítio quando lá se instalam todos os personagens do mundo da fábula. Neste livro, o autor faz uma mistura da mitologia brasileira com a mitologia grega, a tradução europeia e a oriental, realizando uma convivência dos personagens do sítio com personagens das mais variadas origens fantásticas. Faz-se necessário o esclarecimento de que, neste livro, o autor faz uso da intertextualidade alusiva, pois, ao lê-lo, o autor vai encontrar, como já comentamos, personagens fantásticos, muito variados, porém nenhum na totalidade de sua história. Então nós, como leitor, vamos encontrá-lo sempre conversando com os moradores do sítio de Dona Benta, ou o pessoal do sítio, comentando sobre eles. É, portanto, considerado por muitos autores o ápice da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, já que incentiva o leitor a conhecer, se ainda não conhece, as obras originais nela aludidas. Diante de tantos grandiosos intertextos, destacaremos 3 que nos levarão a conhecer decisivamente o poder que tinha Lobato de intertextualizar as fábulas estrangeiras, assim como o fantástico e a realidade brasileira. São eles: A Cartinha de Polegar, Começa a Mudança para o Sítio, Branca de Neve. Agora vamos ler uma cita de Monteiro Lobato. As condições foram aceitas e, passada uma semana, começou a mudança dos personagens do mundo da fábula para as terras novas de Dona Benta. O pequeno Polegar
veio puxando a fila, logo depois